Tem uma entrevista que esse homem concedeu, né? A gente fala aqui do empresário, né? Ele se apresentava como empresário do ramo imobiliário, né? O nome dele é Antônio Vinícius Lopes Gritzbach. Mas é muito importante dizer que ele também, de certa maneira, investigado também por, de certa maneira, ter trabalhado ali para o PCC e ter atuado também em lavagem de dinheiro. Então, é um homem também suspeito de envolvimento no crime. Isso é importante a gente deixar claro, as pessoas estão aí questionando também isso nas redes sociais e é importante dizer isso. No entanto, ele foi executado a mando do PCC, segundo as primeiras informações e investigações sobre esse caso. Bom, ele concedeu uma entrevista em fevereiro deste ano para o jornalista Roberto Cabrini, lá da TV Record. E ele sabia que poderia ser morto e disse que pseudo-empresários tinham interesse na morte dele, nesse crime. O empresário era delator no Ministério Público de casos envolvendo PCC e também de corrupção policial. Ele levou várias denúncias à polícia, ao Ministério Público, né, na verdade ao Ministério Público, envolvendo o PCC e envolvendo também policiais envolvidos com o crime. Ele também era acusado de ter mandado matar 2 integrantes do PCC. Esse homem disse na entrevista ao Cabrini que não sabia que estava lidando com criminosos e que não mandou matar ninguém. Isso foi o que ele disse. Ele falou também ter intermediado a venda de alguns imóveis para clientes que batiam na porta dele. Aí ele diz: se fiz algo errado, que eu pague. Falou que o patrimônio dele era de 18 ou 19 milhões de reais. E questionado sobre qual a porcentagem teria vindo do crime, ele falou que ele não sabia. Ele falou: fiquem aberto. Eles sempre se passaram por empresários, nunca me disseram que eram criminosos. No acordo de delação premiada que ele assinou, ele prometia detalhar toda a estrutura hierárquica, divisão de tarefas e também a operação do esquema de lavagem de dinheiro do PCC. Ele também apresentou informações sobre corrupção envolvendo delegados de polícia e vários policiais. Isso ao Ministério Público. Vinícius Gritzbach entregou para o Ministério Público um áudio de uma conversa entre 2 homens negociando a morte dele por 3 milhões de reais. E essa conversa teria sido gravada pelo próprio empresário no escritório dele e que foi entregue para promotores de justiça. Promotores que atuam no Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo e que foi homologado em junho deste ano pela Justiça. Ele chegou a apresentar prints de conversas, comprovantes de transferências bancárias, contratos entre as empresas e outros suspeitos de envolvimento no esquema. No momento em que foi assassinado no aeroporto, isso aconteceu, né, nessa última sexta-feira, foram 10 tiros no aeroporto. Ele carregava com ele 1 milhão de reais em joias dentro da bagagem. E a fortuna, segundo as investigações, seria para pagamento de uma dívida. Hoje pela manhã, o promotor do Ministério Público, Lincoln Gakia, que é um promotor que acompanha e investiga muito o PCC, né? Ele falou que a delação do empresário foi aceita por causa de uma relação próxima que ele mantinha com o PCC. Segundo o promotor, em entrevista à TV Globo, ele era uma pessoa que conviveu com líderes do PCC, ele sabia exatamente onde o crime organizado atuava, sobretudo o PCC, e estava lavando dinheiro para o PCC. Ele era um arquivo vivo e disso eu não tenho dúvida, foi o que disse o promotor. Ele ajudou a lavar dinheiro para os criminosos do PCC na área da construção civil. Ele era corretor e enriqueceu oferecendo nomes de laranjas para esses imóveis fossem colocados em nome de terceiros. É importante, né, Thales? Aqui eu estou trazendo mais informações, até um resumo da história para quem não estava acompanhando muito de perto no final de semana. É importante saber quem era esse personagem, né, Thales? Ele era um bandido também. Era um bandido que estava tendo seguranças pagos por ele, que eram policiais da ativa. Então é muito estranho policiais servirem a um bandido. Outra coisa
curiosa, ele prestou um acréscimo, um anexo à delação premiada dele há cerca de 15 dias. Não teve tempo de assinar, mas provavelmente foi gravada. E sendo gravada, ele tendo morrido, porque a assinatura seria ele aceitando os termos da delação para a parte, para o benefício dele. Agora, a gravação existindo, ela pode servir como prova, como mais uma prova. Essa entrevista com Cabrini aponta uma coisa muito interessante, muito interessante. O momento em que ele diz assim, que, infelizmente, um departamento sério da polícia deixou-se corromper. É obrigação da polícia do Estado de São Paulo dizer que departamento é esse, apurar que nível de corrupção estava nesse departamento. Por quê? Porque, muito provavelmente, tudo bem, ele pode ter sido morto pelo PCC, mas tudo indica que há uma cooperação grande entre o PCC e a polícia. E essa cooperação ela é terrível para a coisa pública do país, em geral, não só de São Paulo, do país. Então, essa cooperação tem que ser desvendada. Por quê? Porque isso tudo acaba funcionando como uma máfia. No sábado, o nosso mestre aqui, o Ricardo Couto, colocou que é muito semelhante esse tipo de assassinato com a atuação da máfia da Itália, das máfias em geral. E é verdade, isso aí é típico de máfia e o Brasil foi tomado. Esse caso de um ataque durante o dia, num aeroporto internacional, onde todo mundo entra e sai, pessoas do país inteiro, turistas, etc. Esse caso é típico de máfias como a da Itália, do México, da Colômbia, máfias instauradas na coisa pública no país e que dominam o país. Esse caso é típico disso. Até então, ele é uma revolução, ele vai apontar uma revolução. Por quê? Porque até então era tudo no nível mais baixo. Lá na favela, tiroteio, troca de tiro, morrem inocentes, etc. Mas quando chega no nível mais alto, aí as forças todas do status quo se movimentam. E chegou no nível mais alto, que é um aeroporto internacional. Esse aeroporto tem partes de segurança federal, segurança estadual e segurança municipal. A segurança municipal estava ali, um ônibus do lado, que era o ônibus da Guarda Municipal, com um guarda municipal. Os outros saíram. A polícia estadual, que tinha homens prestando serviços para esse cidadão, é encarregada também da segurança ali em volta do aeroporto. Como essas pessoas entraram, como chegaram lá armadas, com fuzis, etc., isso é muito estranho. É muito estranho. Então, tem que agora apurar todo o envolvimento dessa coisa pública com este assassinato. Tudo indica que tem a ver, tem muito a ver. E já estava na delação desse cidadão que morreu. Aliás, isso que você falou sobre a morte no aeroporto, Thales, eu estava ouvindo as declarações, inclusive, do promotor, o Gaquia, e ele diz que não é à toa que aconteceu no aeroporto. Foi de propósito, foi para dar um recado. Ele diz isso lembra muito, inclusive, a atuação da máfia italiana. Ela quer dar um recado, quer mostrar o seu poder. Então, esse crime, essa morte, ela acontecer no aeroporto de Guarulhos com essa movimentação é para mostrar o poder que eles têm, segundo as declarações do promotor, o Gaquia. Quem está conosco na TV, neste momento, vai a um breve intervalo e a gente já retorna. E quem está conosco aqui no digital, eu vou trazer mais informações a respeito